Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano Queiroz Sobrinho, da Panda Titan Informática, e a gente está de volta ao 9º tutorial ensinando a você a escolher o notebook perfeito quando você for ver as características técnicas ou funcionais ou a apresentação do notebook na loja com todos os tutoriais que a gente já viu para você saber escolher o notebook. E hoje a gente vai tomar conta sobre a memória RAM, né? Que é essa memória aqui que vem encaixada lá na placa-mãe do computador de vocês. Lógico que vocês não vão abrir o computador na loja para ver, mas as especificações técnicas que eu vou ensinar nesse tutorial vão estar no site da loja ou no site do fabricante do seu computador. E também saber identificar aqui, quando você comprar na loja, leia a etiqueta que tem aqui, porque aqui ela vai te dar informações relativas à memória, ok? Então, vamos lá pessoal, aprender mais sobre isso. Bom pessoal, inicialmente a gente vai ter que aprender como verificar algumas velocidades do teu notebook que você deseja comprar, além da velocidade do clock do processador. A gente chama que existe uma relação entre velocidade de barramento e velocidade de memória RAM que vai definir a performance geral maior ou para menor do seu notebook. E geralmente o barramento ou o clock da memória RAM ele vem aqui indicado nessa etiqueta que vem aqui no seu notebook, tá? Só que o problema é que às vezes não vem indicado aqui a velocidade de barramento. Então a gente vai ter que pesquisar aí no site, você vai ter que pesquisar no site do fabricante ou no site da loja para ver se informa a frequência da RAM, a velocidade da RAM e a velocidade do barramento. Mas inicialmente vamos ver essa tensão. Duas coisas que você tem que ver, pelo menos no site, em relação ao fabricante ou à loja, é a frequência do barramento USB e a frequência e velocidade do clock da tua memória RAM. Agora, o que é isso? Vamos entender. O FSB, na realidade, é como se você tivesse de um lado aqui o processador e do outro lado aqui a memória RAM. E entre os dois existe um caminho. E esse caminho aqui nós chamamos de bus do sistema, ou como está escrito ali, Frequency System Bus, que é justamente a velocidade de frequência do barramento do sistema, a velocidade com que o processador consegue daqui acessar a memória RAM lá e ela transportar também dados de volta ao processador. Então a gente entende que é como se fosse uma rua que tivesse uma placa limitando a velocidade. Então o que acontece? Se essa placa permitir mais velocidade, então seu computador vai trocar dados com a RAM muito mais rápido e isso vai fazer um ganho de performance muito alto. Então a memória RAM tem o processador tem sua velocidade, a memória RAM a sua, e o caminho é limitado por também uma velocidade, que nós chamamos de FSB. Então, lógico, quanto maior o FSB, melhor, mas nem sempre é assim, porque tem que haver um alinhamento entre o FSB e a memória RAM, como eu falei ainda há pouco. Bom, aí nós temos a velocidade da memória RAM. A velocidade da memória RAM ela vai variar de acordo com a tecnologia e com o tipo de memória desse tipo aqui que nós vimos ainda há pouco, do tipo de memória que é instalada na sua máquina, tá? Bom, aí nós temos vários tipos, como é mostrado aí. Temos as mais antigas, que é SD-RAM, tem até uma outra antes que é a EDO, né? Mas são computadores de mais de 20 anos atrás, então a gente não vai falar muito deles. Temos a DDR, que ainda vem em alguns computadores usados aí, tem a DDR2, que ainda vem em computadores que são vendidos em lojas, temos a DDR3 e a DDR4. Então, hoje se você disser assim, eu vi lá na loja um computador que diz que a memória RAM é essa aqui, ó, que eu vou marcar aqui para você. Diz na loja lá que é uma DDR2. Então você já vê nessa lista aí que não é o computador tecnologicamente atual. Mas aí você viu na loja um outro, como eu marquei aqui, que é DDR4. Então significa que possivelmente a tecnologia seja mais atual. Mas não quer dizer que seja estupidamente mais rápida. A gente vai ver essa relação já daqui a pouco, tá? Deixa eu só apagar as marcações aqui e continuar. Bom, então o que acontece? Já que o processador depende do caminho da performance, aquele caminho que eu falei para vocês ainda agora, e da velocidade da RAM, quanto maior a velocidade do clock de ambos, tanto da RAM quanto do caminho, mais rápido vai trabalhar aqui, ó, o processador. Então a RAM está aqui, trabalhando na velocidade. No caminho, na mesma velocidade, quem vai agradecer é esse cara aqui, o processador. Então por isso que é importante que exista um alinhamento entre a memória RAM e o processador para que você ganhe performance no teu sistema. Então vamos ver aí agora no slide alguns exemplos desses alinhamentos, tá? Então olha só, vamos supor que eu tenha um computador
onde o FSB do clock, como eu estou marcando aqui, ó, o FSB do clock seja 800 MHz, certo? E a tua memória RAM é um tipo mais antiga, DDR de 400 MHz. Eu vou até subir um pouquinho aqui a câmera, tá? Para a gente poder ler melhor. Então a gente vai ver que vai existir uma baixa performance. Por quê? Porque na realidade 400 é a metade de 800. Então tem gente que diz assim: ah, professor, mas aí se eu tiver duas 400, não faço 800? Aí vai depender da placa-mãe, de como ela trabalha e a tecnologia dela. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque senão a gente vai falar de muitas coisas eletrônicas da placa e não vem ao caso para quem vai escolher o notebook. Então, aos olhos da vista, aqui nesse exemplo, a gente já vê que já se perdeu metade da velocidade, né? Então, é problemático isso daí, tá? Bom, no nosso exemplo, no outro exemplo que a gente vai ver aqui, deixa eu colocar aqui, a gente vê aqui, ó, que... Opa, sem querer eu apaguei aqui. Vamos continuar aqui. Então, no outro exemplo aqui, opa, deixa eu voltar aqui o slide. Tá? Vamos lá então. Não, slide 1. Então a gente vê aqui no nosso exemplo, ó, que no primeiro exemplo a gente perdeu metade da performance, o que vai deixar o computador com baixa performance. No segundo exemplo, a gente tem uma aproximação melhor. Por quê? Porque o clock da placa ou o clock daquele transporte entre a memória e o processador já é 800 e você tem uma memória já se aproximando de 800. Então você já tem uma média performance, até porque a tecnologia da memória já é uma tecnologia melhor, ok? Bom, então a gente tem um outro caso, que eu vou mostrar agora aqui, ó. O outro caso, que é uma placa que é 800, né? Uma placa-mãe que é 800 MHz, e a memória também trabalha 800 MHz. Pronto, perfeito, casou perfeito. Por quê? Você tem aqui o processador, você tem o caminho a 800 e a memória trabalhando a 800. Então, resumidamente, a coisa é instantânea para o processador dentro do barramento, porque você tem o caminho e a memória trabalhando na mesma velocidade. Então, é super importante que, se você tem um computador que tem uma frequência de bus X, a memória RAM trabalhe também nessa frequência. Como eu estou mostrando aqui, ó, a performance resultante aqui vai ser ótima. Tá? Então, o ideal é isso, você comprar um computador em que a memória, ou comprar a memória em que a memória seja do mesmo clock do barramento FSB do seu computador. Mas como eu falei antes, você tem que consultar a ficha técnica do computador para saber qual é o clock do FSB que esse computador suporta, ok? Temos um outro exemplo aqui, que a gente vai ver já já, que é esse aqui, ó. É o exemplo de um computador que já trabalha a 899 MHz e a memória está muito próxima dele, já trabalhando a 800 MHz. Então você vê que, por ser uma tecnologia de DDR3, você vê que está praticamente mais de 90% já em cima do clock real daquele caminho lá. Então você vai ter uma boa performance num computador desse, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem um outro exemplo, ó, que é o exemplo de um computador que trabalhe a 1333 MHz, que já são computadores até atuais que trabalham nesse clock. Você vê que o caminho dele, o FSB, a frequência de boot de sistema, é bem rápido. E se você botar uma memória RAM também veloz, na mesma velocidade, pronto, você vai ter um avião, um computador excelentemente de boa performance, entendeu? Então é importante que o teu clock da memória seja o mesmo do FSB que o computador está utilizando, né? A gente vai já ver em umas imagens aonde que você pode ver essas informações lá quando você comprar o computador, tá? Então vamos seguir adiante para o nosso próximo slide. A gente vai falar agora com relação às siglas. Isso é importante, tá? Eu vou descer um pouquinho a câmera aqui para não atrapalhar a gente. É muito importante você ver algumas siglas que vão aparecer lá em cima daquela etiqueta que eu mostrei no notebook para vocês. A mais importante delas, que você vai ver aí, é em relação ao tipo de RAM que você está utilizando, tá? Por exemplo, as RAMs que vierem escritas na etiqueta lá do cantinho do seu notebook, vier escrito SPD, significa que ela usa uma tecnologia de melhor sincronização e melhor performance, tá? Porque todas as memórias RAM que usam tecnologia SPD, elas têm um alinhamento entre barramento, processador e outras memórias que você vem adicionar de uma forma perfeita.
mas aí tem um consumo maior de energia. Geralmente são as memórias, as primeiras DDR3, as DDR2 e as antigas DDR. Mas você tem um certo ganho de 10% ou a 20% a mais de performance nesse padrão de memória, entendeu? Então elas têm um consumo alto de energia, de 1,5 volts, e isso prejudica muito a autonomia da bateria. Então a bateria pode até funcionar um pouco menos por causa disso daí. Bom, então a primeira sigla que você tem que observar se vem lá na etiqueta do computador é se as memórias são padrão SPD, tá? Outra sigla que você tem que verificar lá é se está informando lá que se a tecnologia de memória é padrão ECC, tá? O padrão ECC é interessante porque ele dá muita estabilidade na tua máquina para evitar travamentos e erros de mapeamento de memória ou de processamento de programas. Só que tem um custo, geralmente você perde de 5 a 10% de performance nesse tipo de tecnologia, porque cada dado que é repassado entre processador e RAM, ele é checado no meio do caminho, então isso gera um atraso de latência aí no computador, tá? Bom, outro tipo de memória que você tem, outra sigla importante que você tem que verificar é se ela vir com a sigla L, como a gente vai ver num exemplo que tem numa fotografia aí, né? Tá? O computador que vier dizendo assim, ó, tua memória é DDR3L ou DDR4L, e até em módulos assim de memória desses aqui, ó, vem escrito aqui às vezes na etiqueta aqui do módulo, às vezes vem escrito isso daí, né? Então, o que significa? Que são memórias High Voltage, quer dizer, consome muita pouca energia, geralmente 20 a 30 milivolts a menos que as memórias anteriores que eu expliquei, e isso vai te ganhar vamos dizer, uma autonomia de bateria no teu notebook muito maior. A bateria ela pode durar até 40% mais ou 30% mais por utilizar esse tipo de memória. Mas aí tem uma contrapartida, que já que a memória ela usa um padrão de pouca alimentação, ela vai levar mais tempo para aquecer e para resfriar em relação à captura de dados e o transporte de dados. E isso vai fazer o quê? Mais lentidão na memória. Todo mundo que trabalha com hardware sabe que quanto mais tempo uma memória leva para mapear seus dados ou para desmapear seus dados, já que ela é dinâmica, né? Toda memória RAM é dinâmica, o próprio nome já diz, Random Access Memory, memória de acesso volátil. Então ela é dinâmica, ela tem que estar gravando e desgravando os dados. E quanto mais tempo ela demora para fazer isso, o que é que vai acontecer? Ela vai perder desempenho em relação a todo o sistema. Então essa sigla L é interessante porque você ganha bateria, mas você perde até, como está dizendo aí, até 10% do desempenho real que a tua máquina poderia ter, tá? Bom, continuando, vou até passar aqui novamente o nosso videozinho aqui para cima. Continuando, nós temos os tipos terminados com U, ou iniciam também com a letra U, como no caso aqui, ó, DDR3U ou UDDR. Lembra que a gente vai ver daqui a pouco onde que você vai ver na etiqueta essa sigla. Elas são memórias ultra light voltage, quer dizer, elas economizam ainda mais bateria para ti, faz a tua bateria durar até 50% a mais do que as outras baterias normais, mas em compensação é como eu falei, pouca energia, mais tempo para aquecer, para potencializar a memória no armazenamento de dados ou na consulta de dados. Então você perde desempenho na máquina. Então é interessante que, se você tem uma tecnologia mais nova, que seja no máximo a L, mas não a U, porque você vai ter uma perda de desempenho muito alta, mesmo utilizando uma memória com frequência igual a do barramento de transporte, que é o FSB, tá? Bom, aí nós temos também as memórias que é chamadas LP. São boas por um lado, mas ruim pelo outro, tá? Eu vou explicar o porquê. As memórias LP, elas são algumas memórias que vêm soldado diretamente na placa do computador, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá? Elas vêm soldadas diretamente aqui pela placa do notebook. E isso faz o quê? Faz com que o ganho de autonomia de energia seja muito alto. Então as baterias chegam a durar até 200% a mais do que as baterias antigas. Mas isso tem um preço, alto preço, que é o preço da compatibilidade. Por quê? Porque essas memórias que são soldadas na placa, elas geralmente têm um desempenho e um tempo de acesso e taxa muito diferenciado das memórias que você compra avulsa assim para ampliar seu notebook. Então pode acontecer de você ter um notebook em que essas memórias sejam soldadas, e na hora que você compra uma dessa e coloca lá para ampliar,
ele rejeita. Por quê? Porque o tempo de acesso dessa é muito diferente do tempo de acesso dessas memórias LP que vêm soldadas nas placas. E você perde até, como diz aí, 20% até do desempenho real do que o sistema poderia ter se fosse uma memória mais alimentada convencionalmente, tá? Então vamos passar para o próximo slide. E no próximo a gente vai ver aquilo que a gente estava esperando tanto, né? Como é que a gente vai ver a etiqueta para identificar corretamente o nosso notebook? Como é que vem a etiqueta dele lá, né? Aqui a gente vai dar um exemplo bem prático para a gente entender. Aqui eu tenho uma etiqueta que informa muita coisa, né? Informa aqui que é um i5, ó, de quarta geração, né? Um processador i5, que a velocidade mínima dele é essa, ele pode chegar até 2.6. Isso aí tem uma treta aí que eu vou explicar no próximo vídeo para vocês, tá? Informa aqui qual é o dispositivo gráfico que vem, qual é a placa de vídeo gráfica, a quantidade de memória de vídeo que vem. Informa aqui também o tamanho da tela que vem, qual é o tipo de tela. Mas o mais importante está aqui, ó, que eu vou marcar com a seta aqui, ó. Ele está informando aqui a quantidade de memória que vem. Olha, nos computadores atuais, não vá comprar computadores com menos de 8 GB de RAM. Esse está vindo com 6, o que não é má negócio também, porque a maioria dos notebooks hoje vem com 4 GB só. E ó, 4 GB, ó, para o Windows 10, ó, é morte, pessoal. Comprar hoje computador de 4 GB, que é o que mais tem na praça, é enganação ou morte, tá? Porque os sistemas estão ficando cada vez maiores, mais gordurosos, mais pesados e exigem mais carga de mapeamento de memória. Então, quanto mais memória RAM tiver, mais você vai livrar o teu computador de outras tarefas que seja de paginação de memória, entendeu? Então, é importante. A gente vê aqui nesse nosso exemplo, ó, que você tem 6 GB num padrão de tecnologia DDR3, mas padrão L, como você pode ver aqui, ó. Padrão L significa o quê? Que esse computador tem uma boa autonomia de bateria, mas já tem uma perda de 5 a 10% de performance por causa do Live Voltage que tem nesse tipo de memória. Então é assim, vou até limpar de novo aqui para você ver. É assim que você tem que verificar o padrão de memória que vem no notebook de vocês através dessa etiqueta aqui. É uma pena que nessa etiqueta aí não tenha o FSB, indicando qual é o FSB que você está utilizando ou qual é a velocidade daquele caminho de transporte e nem da memória. O ideal é que ele dissesse aí a velocidade do FSB e a velocidade também da memória para ser transportada aí no barramento FSB. Bom, então continuando aqui, a gente vai... voltando, deixa eu só voltar aqui, que eu voltei. E agora a gente vai falar sobre aquelas memórias que vêm soldadas na placa. Aí que vem a desvantagem, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de um computador que internamente ele pode ampliar 2 pentes de memória. Então a gente pode abrir a tampinha aqui embaixo, né? Tem uma tampinha que a gente pode abrir a tampinha. E tirando essa tampinha fora, você vê aí que você pode trocar as memórias e ampliar as memórias do jeito que quiser. Você vê nitidamente aqui, ó, que ele indica até quais são as duas. Tem uma memória embaixo aqui, tem uma memória em cima aqui, ó. Você pode ver. E você pode ver que elas têm um soquete aqui, ó, que você encaixa. Deve ter um outro soquete por baixo para outra memória, com certeza. E tem os braços de engate aqui, ó, né? Então a gente chega à conclusão que um computador assim é bom porque eu posso dar upgrades. Vamos supor que ele venha com um módulo de 2 GB. Posso colocar mais outro de 2, então 2 mais 2, 4. Ou vamos supor que ele venha com um módulo de 4 GB. Eu posso comprar um módulo de 2 ou de 4, então eu posso fazer 6 ou 8, né? Ou eu posso, se ele vier com 2 de 512, que dá 1 GB, eu posso trocar os 2 de 512 por 2 de 2. Olha aí, eu já pulo de 1 GB para 4 GB. Então, quer dizer, nesse tipo de computador, a limitação de combinações de memória, ela está somente na capacidade do FSB e do processador dela. Então é bom computadores assim, que não sejam memória como está aqui na descrição aqui em cima, ó. As memórias LP, ou também chamadas de LPID. Esses tipos de memória vai ter aquele problema de já vir soldada na placa. Então imagina, você, como no caso da próxima imagem aqui que eu vou mostrar, ó. Aqui a gente está vendo que a memória não é encaixada, ó.
ela não tem encaixe nenhum por aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Você vê que ela não tem encaixe nenhum por aqui, ó. Ela é completamente soldada na placa. Você vê aqui, ó. Ela é completamente, todos os chips LPID, é chamado de chips LPID, eles são completamente soldados na placa. Então vamos supor que aqui nesse exemplo eu tenha só 4 GB soldado. Então a única coisa que eu posso ampliar aí é colocar mais 4 para dar 8. Mas vamos supor que eu queira colocar 16 GB aí. Eu não vou conseguir. Por que eu não vou? Porque é bem provável que esse tipo de computador só vai aceitar mais um módulo de 4. E não vai aceitar mais um módulo de 8 para fazer 16. E ainda tem mais. Se isso aí for 4 e eu colocar mais 8, eu vou ter 12. Eu não vou ter 16. Então eu nunca vou conseguir fazer 16 GB num computador desse. Então isso é problemático. Além você ganha energia de bateria. Mas é só isso, porque você tem perca de desempenho e vai ser difícil você alcançar tamanhos de memória muito alto nas recombinações de outras memórias com essas daí. Ainda tem aquele lance que eu falei, que se você comprar uma memória e tentar encaixar qualquer uma ESNO e encaixar aí nesse computador que tem um slot para tu ampliar e outros não tem, ainda tem esse problema. Tem computadores que elas são soldadas na placa lá e não tem a opção de você ampliar a memória. Aí eu só posso lamentar, porque você não vai poder ampliar nunca a memória desse computador. Até dá, mas exige um procedimento técnico que geralmente só a fábrica sabe fazer. Então o que acontece? Você tem limitações. Ganha energia? Ganha. Autonomia de bateria? Ganha. Mas perde upgrade de memória? Perde. Agora imagina que um computador desse dê problema numa memória dessa. Um chip desse queima. Vamos supor aqui, ó, por exemplo. Eu tenho aqui um chip desse, ó. Vamos supor que esse chip aqui queima. Tchau, tchau, notebook. Por quê? Porque esse notebook sempre vai tentar acessar essa memória assim que você ligar para mapear ela. E ele não vai conseguir porque o chip está queimado. E como está tudo soldado na placa de uma forma que nem você e nem um técnico assim bem aprendizado não vai conseguir fazer, então a placa está inutilizada. Ou só a fábrica mesmo vai poder, você mandando para a fábrica, poder trocar esses chips aí. Então é problemático isso daí. Vai de causa que você ganha de um lado, mas perde o outro. Eu não vou dizer aqui as marcas que estão fazendo essa prática, mas eu posso dizer que tem marcas nacionais e tem marcas americanas, montadoras com OEM chinesas que estão fazendo essa prática. Infelizmente é para baratear o computador, melhorar a autonomia da bateria, mas dá um risco de perda muito grande para sua máquina e falta de upgrade, tá? Então eu espero aí que eu tenha ajudado muito vocês aí na explicação como identificar o tipo de memória que vem, as siglas que vocês vão ter que pesquisar na ficha técnica para saber se a memória que vem é boa ou não. Se for uma memória LP ou LPID, tome cuidado porque ela vai vir soldada na placa e você não vai poder fazer muita coisa quando der defeito, tá? E qualquer dúvida aí, eu tô aí para tirar dúvida de vocês no nosso canal, nas mensagens e também no e-mail que vai aparecer aí no final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para curtir mais vídeos que a gente vai lançar nas próximas semanas. E até mais, pessoal. Fica aí um forte abraço do Panda para vocês e até mais.